Shalom, família! Tudo bem? Você está pronto para mais uma maratona de oração? E hoje não é só oração. A gente mudou um pouco o formato, porque a gente também quer falar da palavra de Deus. E eu tenho certeza que cada dia a gente sai mais edificado, mais melhorado, mais parecido com Jesus. Tá pronto? Eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar a sua vida. Portanto, eu quero te dizer bem-vindo a uma nova etapa, um novo conhecimento. E a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então vamos aprender mais. Senhor, nós abençoamos essa palavra que vai entrar agora, Senhor. Nós abençoamos no nosso espírito para que entre e modifique a nossa história. Nós abençoamos na nossa alma para que nos fortaleça para caminhar rumo ao alvo que é Jesus Cristo. Nós abençoamos essa palavra na nossa mente, Senhor, para que transforme, Senhor, que sejamos transformados, ó Deus, pela mudança de mente, pelo entendimento da Tua palavra. Nós abençoamos para que entre no nosso corpo e traga cura, porque a Bíblia diz que a Tua palavra é força, é vida para o nosso corpo, e Jesus, Tu és a palavra. Então nós abençoamos essa palavra e recebemos essa palavra. Senhor, e no nome de Jesus, que essa palavra seja o diferencial na nossa vida a partir de hoje. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor fala conosco e nós abençoamos o nosso dia, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Shalom, família, boa noite. Nessa maratona de oração quero trazer uma palavra a respeito de oração para nós refletirmos. E quando nós falamos de oração, a Bíblia, ela tem diversos textos que nos ensina a respeito disso. O primeiro texto que eu vou ler fica claro que ele nos ouve. Então não existe oração que nós não somos ouvidos. Muitas vezes nós não podemos não receber a resposta da maneira que nós esperamos, mas Ele nos ouve. Isso é muito confortante, de saber que não existe um monólogo, mas que existe um diálogo com o Senhor cada vez que nós nos propomos a orar. O primeiro texto está em Salmos 4:3, que diz assim: saiba que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Esse texto fica muito claro que ele ouve as nossas orações. O segundo texto que eu queria ler é Filipenses 4:6, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas tudo pela oração e súplica, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Esse texto ele nos mostra que nós devemos falar com o Senhor a respeito de tudo, a respeito de toda a situação. Muitas vezes nós empenhamos orações em assuntos que são complexos, mas o Senhor, Ele se preocupa com as nossas preocupações. Então, por mais simples que seja uma situação, nós devemos dividi-la com o Senhor em oração. Aí muitas vezes você pode perguntar, mas o Senhor não sabe de todas as coisas? Sim, Ele sabe de todas as coisas, mas como a palavra mesmo, a palavra oração diz, é orar e ação. A nossa ação pode sim mover a mão do Senhor ao nosso favor. O próximo texto mostra como a Bíblia nos ensina a pedir. Então nós temos que pedir ao Senhor o que nós precisamos e o que nós queremos. A Bíblia em Mateus 7:8 diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta está aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então isso mostra que nós precisamos pedir, nós precisamos externar as nossas necessidades para que o Senhor possa nos atender. E o próximo texto, que está em 1 Tessalonicenses 5:7, diz que nós temos que ter uma oração, a oração como estilo de vida. Esse texto ele diz, orem continuamente. Então nós temos que ter no nosso estilo de vida a prática da oração. Assim como nós precisamos beber água, assim como nós precisamos nos alimentar, assim como nós precisamos descansar, dormir, nós precisamos ter a oração como prática em nossas vidas. E a falta da oração faz com que nós nos distanciemos ao Senhor.
E o que faz, a principal característica, a principal benefício da oração é nos aproximar do Senhor. E quando nós estamos próximos ao Senhor, os milagres acontecem em nossas vidas de maneira natural. E a Bíblia ela é tão linda que ela nos mostra que mesmo quando nós falamos, porque todos nós, em algum momento na nossa vida, dizemos assim: eu não sei orar. Eu não consigo me conectar ao Senhor em oração. Mas se você olhar lá em Mateus 6, 9 e 13, tem uma oração pronta para quando nós não temos inspiração, que é a oração do Pai Nosso, a oração que Ele deixou para nós. Então, quando você não tem inspiração para orar, quando você não tem vontade de orar, quando você muitas vezes não consegue achar as palavras que você precisa, existe uma oração pronta em Mateus 6, 9 e 13 para nos ajudar. Então não existe desculpas para que nós não tenhamos uma vida de oração com o Senhor. A oração é uma das formas mais importantes de nos comunicarmos com Deus. Nós comunicamos com Deus de diversas maneiras, pela nossa vida, pelas nossas atitudes, mas a oração é a principal delas. Ela nos permite de nós falarmos ao Senhor as nossas necessidades, nossos agradecimentos, de nós expressarmos louvores a Ele continuamente. E como cristãos, nós devemos nos esforçar para ter uma vida de oração constante. Tudo na vida depende muito da nossa constância. Isso acontece desde o início da nossa caminhada na vida, né? Não apenas na vida cristã. Ou seja, se na escola, no colégio, você frequenta as aulas regularmente, se você participa de todas as explicações, quando chega o dia do exame, da prova, nós vamos bem, porque a constância nos fez ter fluência em determinado assunto. E para nós termos fluência cada dia mais em oração, isso requer prática. Então, comece a orar. No começo você vai orar 1 minuto, depois você vai orar por 2, e quando você vê, você está orando muito tempo e falar assim: nossa, passou muito rápido. E uma das maneiras de começar é como eu indiquei no texto aqui de Mateus 6, 9 e 13. Comece a orar o Pai Nosso. Se necessário for, leia ele na tua Bíblia, mas comece a praticar. Quando você menos perceber, a sua relação com o Senhor vai estar mais próxima e você vai ver que você passa mais tempo orando do que ontem aconteceu. Amém? A Bíblia também nos ensina que a oração é uma ferramenta. A oração é uma ferramenta poderosa. Ela pode nos trazer paz, ela pode nos trazer cura, direcionamento, sabedoria. Então nós precisamos em oração buscar a cura que nós precisamos para nós, a cura que nós precisamos para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, para os nossos irmãos em Cristo. Nós temos que em oração buscar sabedoria. Nós precisamos falar com o Senhor, pedir da maneira correta e pedir sabedoria. A oração ela pode nos ajudar com isso. E a oração ela nos dá direção para as nossas vidas. Em Tiago 5,16, a palavra do Senhor diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns com os outros e orar um pelos outros para sermos curados. Quando nós oramos um pelos outros, o Senhor age por os dois que oraram. Então nós temos que entender isso. Existem orações que nós podemos fazer no secreto. E existem orações que é interessante a gente nos aliançar com pessoas de confiança para buscar o milagre de maneira conjunta. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração também é uma forma de nos aproximarmos de Deus, né? De fortalecer a nossa fé e de nos tornarmos muito mais parecidos com Cristo. Nossa grande missão como cristãos é sermos parecidos com Cristo. Né? A tradução de cristãos é sermos pequenos cristos. Então nós precisamos nos parecer com Ele. E o relacionamento é o que vai fazer nós parecermos com Cristo. Tem uma coisa muito interessante, que se você observar, nós nos parecemos com a média de pessoas que nós caminhamos. Então as pessoas que nós andamos no trabalho, na igreja, na nossa família, nós nos tornamos parecidos com aquelas pessoas. Então, para nós sermos parecidos com Cristo, nós precisamos nos relacionar com Cristo. E a melhor maneira de nos relacionar com Cristo é através da oração.
Infelizmente, muitas vezes, nós subestimamos o poder da oração. Às vezes nós tratamos a oração como uma obrigação ou como um ritual que nós temos que cumprir, ao invés de buscarmos prazer nessa atividade. Então nós temos que fugir disso. A oração, absolutamente, ela não é uma obrigação. A oração, ela é uma ferramenta de sobrevivência. É uma maneira de nós estarmos perto do Senhor constantemente e podermos vencer as pressões, as angústias, as lutas do dia a dia. Não existe nada na Bíblia que nos garante que nós não vamos sofrer angústias, pressões e passar por lutas. Mas existe uma garantia que se nós estivermos caminhando com o Senhor, Ele compra as nossas lutas. Ele luta por nós muitas vezes. Amém? Que esses textos que nós lemos, eles passem a ser inspirações para nós, para que nós possamos constantemente caminhar em oração e termos uma vida mais próxima do Senhor, né? Isso é algo que nós precisamos mudar nas nossas vidas, porque nunca é o suficiente. Se nós falarmos assim, eu tenho orado 10 minutos ao dia, é necessário nós aumentarmos para 11. Se você disser que está orando 1 hora por dia, é necessário que você coloque mais alguns minutos. Se você disser que está orando 3, 4, 5 horas por dia, é necessário sempre que adicionamos mais um pouco, porque caminhar com o Senhor nunca é demais. Muitas vezes nós não reclamamos para assistir um filme no cinema, nós não reclamamos quando nós estamos num parque de diversões ou num passeio qualquer, mas é começarmos a orar, o cansaço vem, o sono vem, então nós temos que lutar contra isso. Todas as outras coisas são interessantes. E o Senhor tem prazer quando nós nos recreamos, quando nós saímos para passear, para nos divertir com nossos amigos, com a nossa família. Mas eu tenho certeza que Ele sente falta da nossa presença junto a Ele. Então vamos aumentar a nossa frequência de oração. Seja qual for ela, nós temos que aumentar a frequência com o Senhor. Se nós formos pensar em um pouco... em ofertas, em dízimo, né? Então, no mínimo, a gente tem que dar 10% do nosso dia para o Senhor, e que já é difícil. Se nós falarmos de 24 horas, nós estamos falando de pelo menos 2 horas e 40 minutos com o Senhor. E muitas vezes nós pensamos que oração por isso que é difícil, né? A gente fala, não tenho como parar por 2 horas e 40 minutos e me concentrar nisso. Mas é porque nós pensamos naquela oração formal, né? Onde nós temos que nos ajoelhar, cobrir as nossas cabeças, postar a mão assim, e não é disso que nós estamos falando em oração. Você pode, durante o seu dia de trabalho, você está em espírito de oração, orando em espírito com o Senhor, se concentrando no seu trabalho, mas com o Senhor ao seu lado. Durante o seu trajeto, no seu carro, ou no metrô, ou no ônibus, nós temos diversas maneiras e diversos momentos para orar ao Senhor. Nós só precisamos achar o mais conveniente para a gente, para que nós tenhamos uma vida de oração constante, ou seja, todos os dias, sem falhar. Amém? Isso é algo que nós precisamos fazer, então vamos nos empenhar. Nós precisamos nos comprometer com as nossas orações diárias. Devemos orar em todas as situações, nas fáceis, nas mais simples e nas mais complexas e mais difíceis. Em 1 Tessalonicenses 5,17, diz assim: orar sem cessar, ou seja, nós precisamos ter uma atitude de oração diária. Não existe negociação para isso, né? A Bíblia, em diversas situações, ela traz essa orientação, né? E além disso, nós precisamos entender que a oração é um diálogo necessário, né? Ela não é um monólogo por obrigação. Deixa eu orar aqui o Pai Nosso antes de acordar, de levantar. Ou vou orar mais uma vez antes de deitar. Não é isso. Tem que ser uma conversa. A primeira parte da oração é quando nós falamos do que nós precisamos. A segunda parte é quando nós paramos para ouvir o que o Senhor tem para falar com a gente. Então a oração não é um monólogo. A oração é um diálogo que nós temos que ter com o nosso Pai. E finalmente nós precisamos lembrar que a oração não é um meio de manipular a Deus
ou conseguir alguma coisa que queremos, mas sim, é um meio de mover a mão do Senhor. O que eu quero dizer? Quero dizer que se você fizer uma oração honesta, com seu coração voltado para o Senhor sim, Ele pode mudar uma sentença por conta da tua oração. Então sempre vale a pena orar. Mesmo nasquelas situações onde nós olhamos e humanamente falamos assim, não tem mais jeito, não tem o que fazer. Amém? Que eu espero que a partir de hoje nós, como igreja, como família, como irmãos, nós mudemos um pouco da nossa vida de oração, que a partir de agora a gente monitore isso e acrescente a cada dia mais um tempo adicional. E lembre, oração não é só aquele momento que você tem na sua casa sozinho, ajoelhado. Você pode estar no seu trabalho em espírito de oração, na condução, na escola, durante você dirige o seu carro, ouvindo um louvor. Existem algumas maneiras que nós temos de nos conectar com o Senhor em oração. Nós temos que achar a que cabe no nosso dia e aumentar a cada dia mais essa frequência. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, pela sua presença. Obrigado, meu Pai, porque nós temos a oportunidade de estarmos aqui juntos, Senhor, em família, Senhor, como igreja, Senhor, como irmãos, para, Senhor, em nome de Jesus, buscar, Senhor, aumentar a nossa frequência em oração, porque nós sabemos, Senhor, que quando nós nos conectamos com o Senhor, os milagres acontecem naturalmente. Pai, em nome de Jesus, toca a vida de cada um aqui, cada um dos meus irmãos, Senhor, que nós sejamos, Senhor, em nome de Jesus, conduzidos em nosso espírito, Senhor, a aumentar, Senhor, a nossa frequência de oração e permanecermos mais tempo contigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.